Calma lá, antes da origem do movimento das Panteras Negras, temos que falar sobre o que é contracultura. E contracultura é qualquer movimento cultural que visa a negação ou questionamento de valores tidos como inquestionáveis. E alguns exemplos disso são movimentos punks, ou até mesmo os Panteras Negras, os hippies. Esse tipo de movimento foi bastante comum no mundo ocidental, em especial a partir da década de 1960, e refletem o mundo todo e que os valores individuais são cada vez mais importantes. E agora vamos para a origem dos Panteras Negras. Os Panteras Negras foram um grupo político surgido em Oakland, na Califórnia, que advogava a emancipação e o direito de autodefesa dos negros nos Estados Unidos. Esse grupo surgiu no contexto do movimento pelos direitos civis dessa parcela da sociedade norte-americana, sendo muito perseguido pelo governo daquele país. A violência dos conflitos chamou-se a dura perseguição da FBI. Em 1968, o diretor do órgão classificou os Panteras Negras como a maior ameaça à segurança interna americana. Aos poucos, os números de militantes foram diminuindo. O movimento negro mais mainstream, representado pelo pastor Martin Luther King Jr. e sua política de moderação e não violência, ganhou um espaço progressivamente maior luta por direitos civis. E apesar de ter sofrido uma dose de pressão da FBI e de violência, pois Dr. King foi assassinado, era considerado pelas agências governamentais uma forma de protesto menos polêmica. Mais tarde, os próprios líderes dos Panteras Negras renunciaram à forma de manifestação violenta e mudaram de foco, dedicando-se a serviços de assistência social na comunidade negra, mas não chegaram a recuperar o espaço inicial do movimento. A organização acabou dissolvida oficialmente no início dos anos 80. Roy Percy Newton, mais conhecido como Huey Newton, foi um revolucionário norte-americano, cofundador e líder inspirador dos Panteras Negras. Ainda estudante, ele se envolveu com a política, afiliando-se à organização afro-americana e foi uma figura-chave na introdução do primeiro curso de história afro-americana. Ele se inspirou em Malcolm X, Al-Haj Malik Al-Shabazz, mais conhecido como Malcolm X. Eu acho que é bem melhor chamar ele de Malcolm X do que esse nome gigantesco. Nasceu em 19 de maio de 1925, em Nova York, e ele foi um dos defensores do nacionalismo negro nos Estados Unidos. E agora voltando a falar do Huey Newton, ele se inspirou em Malcolm X e outros pensadores de esquerda, e ele se juntou ao seu colega Bob Seale em outubro de 66 para fundar o Partido das Panteras Negras para a Autodefesa, no qual ele assumiu as funções de ministro da Defesa enquanto Seale era presidente. A primeira iniciativa de Huey Seale foi acabar com o abuso de poder cometido pela polícia branca contra os cidadãos da comunidade negra de Oakland. Newton conhecia o Código Penal da Califórnia e seus artigos relativos ao uso de armas de fogo, e começou a persuadir os cidadãos negros da cidade a exercerem seu direito legal de portar armas em público. Na madrugada de 28 de outubro de 67, Newton foi parado em sua patrulha pelos bairros negros de Oakland pelo policial John Frey, que tentava desarmar e desencorajar a utilização dessas patrulhas. Com a chegada de seu parceiro de ronda, Herbert Hines, tiros foram disparados no local com 3 envolvidos caídos feridos no chão. Frey foi atingido por 4 tiros e morreu logo depois, enquanto Rui e outro policial foram feridos apenas. Levado ao hospital, versões testemunhais afirmaram que ele foi espancado no leito até ficar inconsciente por diversos policiais, mesmo ferido a bala. Levado a julgamento pela morte de Frey, Huey Newton foi condenado por crime culposo, isto é, não intencional, cometido no calor de uma discussão, passível de pena entre 2 a 15 anos de cadeia. Em maio dos anos 70, foi libertado após a Corte de Apelação da Califórnia ter ordenado outro julgamento, uma vez retiradas as acusações contra ele pela Promotoria do Estado da Califórnia. Em 22 de agosto de 1989, Huey Newton foi assassinado a tiros em Oakland. A versão policial é de que ele teria sido morto por um traficante de 25 anos, Tyrone Robinson, membro de uma gangue de rua chamada Black Guerrilla Family, com que se envolvera durante a década de 80. Depois de deixar um ponto de drogas em Lower Bottoms, em West Oakland, ele foi transformado em um ícone na cultura negra americana e de rappers mais combativos, o que homenageava em diversas músicas e considerava sua morte o resultado de um assassinato político praticado pelas autoridades contra seu ativismo, como Tupac. Nós do grupo entramos em contato com um nativo americano que foi ativista no movimento das Panteras Negras
E não é nada mais, ninguém menos que Germano Rivera. Ele vai falar sobre os 10 objetivos que eles tinham em comum na época. Nós queremos liberdade, queremos determinar o destino de nossa comunidade negra. Queremos emprego pleno para o nosso povo. Queremos o fim da roubalheira dos capitalistas brancos contra o nosso povo. Queremos casas decentes para abrigar seres humanos. Queremos que seja ensinada a nossa verdadeira história e nosso papel na sociedade atual. Queremos o fim imediato de brutalidade pessoal e assassinatos de pessoas negras. Queremos uma educação decente para o nosso povo, uma educação que exponha a verdadeira natureza e a decadência da sociedade americana. Queremos que todos os homens negros sejam isentos do serviço militar. Queremos que todas as pessoas negras que forem levadas para julgamento, que serão julgadas por pessoas da sua própria comunidade, tal como está na Constituição dos Estados Unidos. Queremos terra, pão, moradia, roupas, educação, justiça e paz. Obrigado, Germano, pela sua participação incrível. Você ajudou demais a gente. E agora a gente vai para Fred Hampton. Fred Hampton nasceu em 30 de agosto de 1948 no atual Summit, em Illinois, e cresceu em Maywood, dois subúrbios de Chicago. Seus pais haviam se mudado para o norte de Louisiana como parte da grande imigração de afro-americanos no início do século XX para o sul. Os dois trabalharam na Argo Start Company. Quando jovens, Hampton era talentoso tanto na sala de aula quanto no campo de atletismo e desejava muito jogar no campo central do New York Yankees. Ele se formou com honra na Proviso East High School em 66. Após sua graduação, Hampton se matriculou no Triton Junior College, nas proximidades de River Grove, Illinois, onde se formou em Direito. Ele planejava se familiarizar com o sistema legal, usá-lo como defesa contra a polícia. Mais tarde, quando ele e seus colegas Panteras Negras seguiram a polícia em seu programa de supervisão comunitária, atentos à brutalidade policial, eles usaram de seu conhecimento da lei como defesa. Hampton e o também Pantera Negra Mark Clark foram assassinados durante uma batida feita por uma unidade tática da Procuradoria do Estado do Condado de Cook, em conjunto com o Departamento de Polícia de Chicago e o Gabinete Federal de Investigação em dezembro de 1969. A operação, que resultou nas mortes de Fred Hampton e Mark Clark, fazia parte das ações coordenadas pelo COINTELPRO, programa clandestino da FBI de monitoramento a grupos radicais. Mark Clark foi um ativista americano e membro do Partido dos Panteras Negras. Ele foi morto com Fred Hampton durante uma operação antes do amanhecer da polícia de Chicago em 4 de dezembro de 69. Em janeiro de 1970, o júri de um legista realizou um inquérito e considerou as mortes de Clark e Hampton como homicídio justificável. Um processo movido em nome de sobreviventes e parentes de Clark e Hampton foi finalmente resolvido em 1982, com a cidade de Chicago, Condado de Cook e governo federal pagando cada um $616 mil a um grupo de 9 demandantes. A alegação que Hampton foi assassinado tem sido debatida desde o dia que ele e Clark foram mortos na operação policial. Clark nasceu em 28 de junho de 1947 em Peoria, Illinois, filho do elder William Clark e Fanny Bardley Clark. Ele se tornou ativo na Associação Nacional para o Avanço das Pessoas de Cor, vulgo NAACP. Em uma idade precoce, e se juntou a manifestações contra a discriminação no emprego, habitação e educação. De acordo com John Gwynn, ex-presidente dos capítulos estaduais de locais da ANACP, Clark e seus irmãos ajudaram a manter outros adolescentes na linha. Como diz o próprio Gwynn, ele podia pedir ordem quando pessoas mais velhas, os adultos, não podiam, disse Gwynn sobre Clark, em uma entrevista de dezembro de 1969 para o Chicago Tribune. Nesse mesmo artigo do Chicago Tribune, membros da família são citados como tendo dito que Clark gostava de ler e arte, e era bom em desenhar retratos. Ele frequentou a Manual High School e Illinois Central College em Peoria. É uma trabalheira do caramba, mas o resultado eu gostei. Espero que você, Otto, tenha gostado. Espero que vocês tenham gostado.
e eu absorvi bastante conhecimento. Achei o tema bastante legal e eu espero que tenha ficado bom e o suficiente para você. Abraço, tamo junto.